Uma das grandes modas dos últimos tempos foi malhar o COI. Quase todos os youtubers falaram mal desse produto, mas o problema, será que é o produto? Será que o COI é tão malvado assim? Será que o COI faz parte do lado negro da força? Fica comigo para entender mais. Nos últimos tempos, o COI apanhou mais do que tapete em dia de faxina. Casa é minha, faça a hora que eu quiser. Mas será que esse produto é realmente tão ruim? Na minha opinião, o produto em si não é bom nem mal. É como o dinheiro. Muita gente fala que o dinheiro é o mal, é a razão dos males. Mas o dinheiro em si não é bom, não é mal. Quem é bom ou quem é mal é quem usa, ou o fim para qual é usado o dinheiro. Assim como qualquer produto, você pode ter um produto bom e pode ser bem vendido, ou você pode ter um produto ruim, também bem vendido. Como um tênis que pode ser muito bom para você correr, ou pode machucar os seus pés porque foi vendido para você para correr, mas essa não era a finalidade dele. E eu acho que a frase melhor ou mais ouvida nos últimos tempos, sem querer fazer propaganda aqui do nosso presidente, mas quem mata não é a arma, quem mata é a pessoa, né? A frase pode não ser agradar a todo mundo, mas é perto dessa realidade, né? Ela pode ser usada até para se defender, e assim como o COI funciona dessa maneira. Mas quando o cidadão deve usar um COI? No momento atual, muita gente está procurando por renda variável. Muita gente está procurando por comprar ações, principalmente pensando em longo prazo. Mas, assim como em todos os processos de alta e baixa da bolsa, todos os ciclos da bolsa de valores, muita gente chega atrasada nesse mercado e muita gente começa a investir em ações sem aguentar a volatilidade. Eu vejo isso todos os dias aqui no nosso escritório, pessoas que estão sendo levadas a investir em ações, mas não têm o estômago necessário para comprar ou vender ações, para operar ações no dia a dia. Para essas pessoas, por exemplo, alguns COIs podem ser vantajosos, como por exemplo, os COIs onde você ganha toda a alta das ações e tem o capital protegido, ou seja, você investe R$1.000, ganha toda a alta das ações e não perde caso as ações caiam. Mas muita gente vai dizer assim: mas Juliano, assim a pessoa investindo 1.000 e resgatando 3 anos depois, ela pode resgatar os mesmos 1.000 se as ações caírem, ou seja, não vai ganhar nada, não vai ter a correção da inflação, não vai ter a correção do CDI. Mas pense bem, quando as ações caíram, essa pessoa que investiu os R$1.000, né, nesse caso, se as ações caíram 20%, ela teria perdido 20%. E nesse caso, ficou empatada em R$1.000. Mas o que paga essa proteção? Essa proteção no zero que você consegue no investimento com o COI. É o fato de você não ter a liquidez em 2, 3 ou 5 anos. Quanto menor a taxa de juros agora, mais alongado tem que ser esse COI para que ele consiga te dar essa proteção. Essa proteção, ela é feita com opções sobre ações. O problema é que o mercado brasileiro não tem opções tão longas, não tem liquidez para opções tão longas, porque você mesmo poderia montar um COI sozinho com opções. Porém, não existem opções nem as exóticas e nem opções normais tão longas que consigam dar essa proteção para você, mesmo com prazos tão longos como 3 ou 5 anos. Então, a solução é cotar um pacote que os bancos montam, que é justamente o certificado de operações estruturadas, um COI, que nada mais é do que a compra de uma ação ou um pacote de ações com algumas opções, muitas vezes exóticas, para travar esse negócio. Talvez nos Estados Unidos, onde você consegue comprar opções mais longas ou opções exóticas, você pudesse montar esses COIs sozinhos, principalmente esses mais simples, onde você tem o capital protegido,
ou seja, do chão ou do prazo ou do momento onde você compra para baixo, o seu dinheiro não cai e você ganha toda a alta das ações. Porém, no Brasil, nós não temos essa liquidez e temos que pagar um pouco mais caro para isso pelos bancos que montam esses contratos para você e para mim, investidor. Mas Juliano, eu sempre ouvi os youtubers falarem que o COI é muito caro. Será que o COI é assim tão caro? Hoje a gente paga mais ou menos 3% de taxa para um COI de 5 anos. Eu estou pagando aqui 0,6% ao ano para um COI de 5 anos. Espera aí, isso é menos do que a taxa de administração de um fundo multimercado, por exemplo. Óbvio que você poderia fazer sozinho essa operação, mas no Brasil é muito difícil de conseguir isso, é muito difícil de conseguir liquidez para isso. Muitos investidores que são do high, de private, com mais de 50 ou 100 milhões de reais, conseguem comprar sozinhos e montar essas estruturas porque cotam nas mesas dos grandes bancos e conseguem formar essas estruturas. Porém, o pequeno investidor tem mais dificuldade para fazer isso e acaba pagando um pouco mais caro, né, para poder montar essas estruturas. Mas pense bem, 0,6% ao ano é menos do que a taxa de administração de um fundo de ações ou de um fundo multimercado e você ainda não paga taxa de performance. Então, eu não considero que o COI é assim tão caro em sua administração, o custo para sua montagem. Mas é claro, os assessores de investimentos, os bancos vendem isso devido às grandes comissões em cima desses valores. Normalmente, uma taxa dessa de 3% é rateada entre a corretora, o banco que montou esse COI, e os assessores de investimentos. Mas 1,5% durante 5 anos, 0,3% que você paga para o seu assessor de investimentos por ter montado essa estrutura com você, nem é tanto dinheiro assim. E pense bem, o seu assessor, quando lhe oferece um COI, na verdade ele está ganhando pouco com isso, porque ele está lhe oferecendo uma estrutura que você vai ficar 5 anos sem poder mexer o seu dinheiro. Se você estivesse comprando e vendendo ações, você gastaria muito mais do que isso em corretagem nos seus 5 anos de vida. Os assessores de investimentos vendem muito COI, principalmente quando eles notam que os seus clientes não têm o estômago, a preparação para segurar as oscilações do mercado, porque afinal, comprando um COI de capital protegido, ele só vai ver o seu resultado 3 ou 5 anos depois. Vamos falar sobre garantias. Realmente os COIs não têm FGC, mas normalmente eles são a montagem de estruturas com ações e opções, que podem ser opções normais, como calls e puts, que você pode até já estar acostumado, e algumas com opções exóticas, mas são cruzamentos de opções que normalmente têm a garantia de um grande banco ou então são montadas na própria bolsa de valores. Para cada COI existe um tipo de montagem. Mas quando a gente está falando de COIs que são montados na bolsa com cruzamentos de opções com ações, você acaba tendo a mesma garantia das suas ações ou do investimento em ações qualquer. Agora, quando a garantia é o banco, que o banco montou dentro de casa essa operação, você vai ter a garantia de um desses grandes bancos, que pode ser o BNP, que é um banco grande francês, pode ser o JP Morgan, que é um grande banco americano, ou o Morgan Stanley, um grande banco americano também. São instituições com 100, 200 anos de existência e eu acredito que dá para confiar neles, porque afinal eles são maiores do que um Itaú, do que um Bradesco. A maior parte das pessoas que são xiitas contra os COIs normalmente são aquelas que dizem que é muito melhor você comprar essas ações diretamente e carregar para longo prazo, ou fazer travas com essas ações, mas para cada necessidade um produto. Né? Talvez aquele que está correndo numa autoestrada diga que não faz sentido você andar com um Jeep. Ele vai dizer, é muito melhor você ter um carro normal, super potente. Mas na hora de andar na lama, você pode preferir um Jeep, porque afinal você botar um carro esportivo na lama não vai funcionar. Ou então a gente pode dizer que cada tipo de veículo serve para pessoas com experiências diferentes. E é aí que eu acho que a gente consegue encaixar melhor o COI. Então, pessoas que não têm o apetite ou não têm a tranquilidade de investir em ações, principalmente no início de sua
carreira de investidor em renda variável podem usar o COI como uma maneira de ganhar com a Bolsa de Valores e ainda assim ter uma proteção. Porque já vi muita gente ir direto no mercado financeiro comprando ações diretamente na Bolsa e se dar muito mal nessa primeira operação, ficando traumatizadas e saindo desse mercado. A ideia, para mim, do COI é que ele seja um primeiro passo. A pessoa está indo para a renda variável, ela não é agressiva o suficiente, ela ainda é conservadora e quer dar uma tateada nesse mercado de renda variável. Eu acho que o COI é um bom degrau, né? Então você vai comprar um COI, vai estar investindo em renda variável e vai ter a tranquilidade de saber que no mínimo ou na pior das hipóteses você vai sair com o mesmo dinheiro que você começou. Mesmo que não tenha correção, mesmo que você vá pagar um pouco para o originador desse COI, mas você vai ter uma primeira experiência melhor no mercado de renda variável, e o que a gente mais quer é que o brasileiro aprenda e tome gosto pela renda variável. Porque afinal, comprar ações ou montar travas com opções ou fazer lançamentos sobre as suas ações com opções, eu acho que já é um segundo passo no aprendizado sobre investimentos em ações. E vale lembrar que nem todo mundo quer aprender um conhecimento mais específico como esse. Ele simplesmente quer participar do mercado de ações com alguma proteção. É claro que nos últimos anos alguns bancos criaram alguns COIs de maldade, como eu falei no início. Alguns produtos, apesar de bons, podem ser vendidos para a maneira errada. Rolaram alguns COIs aí de inflação nos últimos anos. A diferença entre o que você ganhava e o que você perdia, você deixava tudo em taxas, e sim, isso não é uma política legal, mas a maior parte dos COIs de renda variável foram bem aplicados nos últimos anos. Então, para os próximos anos, recomendo a você que pensa em investir em COI, que escolha os COIs que deixam livre a alta das ações, porque alguns COIs têm limitador na alta das ações em troca do capital protegido. Normalmente isso não vale a pena, porque já que acreditamos que nos próximos 3 ou 5 anos teremos grandes altas nas nossas ações, na nossa bolsa de valores, não vale a pena limitar a sua alta, e sim comprar os COIs livres na alta e com limitador de queda no preço das suas ações. Muitas vezes também aparecem alguns COIs autocallables, escrevam aqui autocallables, pessoal aqui da edição, para todo mundo entender, que a cada 3 meses tem janelas de verificação. Alguns deles não pagam taxas suficientes, mas já vi bons COIs autocall que você compra, se as ações subirem, não importa quanto, 2 ou 3 ações, você ganha 200 ou 300 do CDI do período. Isso é bem interessante, porque qualquer alta dessas 3 ações faz com que você ganhe 200 ou 300% do CDI, e às vezes você entra 3 meses depois, 6 meses depois, já saiu e ganhou, às vezes 1 ano, ou em 6 meses você ganha 1 ano de CDI, você pode fazer 200 ou 300 do CDI entrando em múltiplos COIs desses. Nem todos funcionam. Escolha bem para que a taxa que você ganhe seja pelo menos 200% do CDI, que assim eles começam a valer a pena. Mas de maneira geral, escolha aqueles que deixam a alta limitada das suas ações, porque assim você participa da bolsa e tem capital protegido. Então é tudo uma questão de usar o produto certo, na hora certa, pelo motivo certo. O COI livre de alta vai ser uma boa escada para quem quer ir direto para o mercado de ações. Se você é mais corajoso, se sente mais tranquilo de comprar ações e ver o sobe e desce delas, você pode pular essa etapa e comprar ações diretamente. Se você prefere uma situação mais tranquila, o COI pode ser uma boa opção. E se você acha ou se você já ouviu que falta transparência, pergunte para o seu assessor, pergunte para o seu gerente do banco quais são as taxas desse COI, quanto que ele está cobrando, quanto ao ano eu vou pagar de administração nesse COI. E você vai ver que normalmente isso é entre 0,5% e 0,6% ao ano,
que não é nenhum absurdo se você pensar que um fundo de investimentos cobra 1,5% até 2% ao ano. Então, se você estiver pagando menos do que paga para um fundo de investimento e ainda tiver o capital protegido e altas liberadas, você pode estar comprando sim um produto que é muito interessante para o seu perfil. Eu queria abrir aqui embaixo desse vídeo uma discussão sobre esse assunto. Se você comprou um COI e quer que a gente analise para ver se esse COI faz sentido, se não faz, se esse COI é ruim, se não é, bote aqui, vamos discutir o assunto, porque não é todo COI que é ruim. Tem bastante COI que é ruim, tem gente que vendeu o COI errado e toda vez que um assessor for te vender um COI ou um gerente de banco for te vender um COI, peça bem todos os casos do COI, leia o prospecto, leia a lâmina desse COI para entender bem as situações onde você ganha, onde você perde, quanto você vai pagar, porque assim você não vai ser aquele cara que compra o produto errado porque o vendedor te passou esse produto que é errado. No final, o recado é, não é o COI que é ruim, é o motivo por que você comprou o COI que pode ser ruim, ou a pessoa que vendeu esse COI para você, um COI errado que não serve para você, nem para os objetivos que você tem, é que realmente é ruim. Então, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o COI que você já comprou, que você pensa em comprar. Se você gostou, manda um joinha aí, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as nossas notificações. E finalmente, se você quiser falar com o assessor de investimentos, eu vou deixar aqui embaixo um link para que você clique, preencha os dados e mande suas dúvidas que a gente vai responder diretamente caso você não queira botar nos nossos comentários. Espero que você tenha gostado e até a próxima.